Hoje eu quero comentar com vocês dois vídeos que viralizaram, até porque eu já estive nessa posição, né, dessas duas pessoas, numa delas estou ainda, né? Mas eu quero ver com vocês e dividir algumas considerações a partir do que aparece nesses vídeos aqui, porque, como eu falei, tem gerado aí um debate interessante sobre estar fora do Brasil, sobre as pessoas fora do Brasil. Eu quero começar assistindo aqui um vídeo do canal Nômade Raiz, que é o André que apresenta, e ele viaja para uns países bastante exóticos, alguns mais populares, mas outros bastante exóticos. E ele publicou um vídeo agora recentemente da viagem dele para a Venezuela, ele mostrando ali cenas de Caracas, e aí muita gente tem compartilhado um trecho desse vídeo e surpreso, né? Estão surpresos com a receptividade dos venezuelanos, com a simpatia das pessoas lá e como a cidade, né, Caracas, parece ser bastante desenvolvida, né, limpa e relativamente segura. Eu quero ver com vocês um trechinho aqui desse vídeo e depois comentar algumas coisas. Aqui na Praça Venezuela. Aí, pessoal, se você está se perguntando como é que é andar aqui no centrão de Caracas, eu imagino que seja igual andar no centrão de São Paulo, aí, Rio de Janeiro, pela mesma vibe. Aí. O que está acontecendo ali? Ih, tem um grupo de pessoas ali, ó, mas estou vendo militares lá. Vamos ver se eu consigo me aproximar aqui com essa câmera. Ah, não, são militares não, ó. Pensei que fosse militares de longe. Aí. Una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Una reunión de moteros. ¿Qué? De motos. Grupo Montero. Ah, de moto. Ah, bueno. Él es extranjero, vale. Soy extranjero, ¿eh? Cuidado. Una foto. ¿De dónde Una es? foto. ¿De dónde piensa que soy? ¿Brasil? De Brasil, Una foto. bueno. Una foto, ok. Mira, Carlos, brasileño aquí. Pasa allá. Ok. Pasa. Pode passar? Ok. Pasa. Ok. Sei o que está acontecendo aqui não, pessoal. Bueno, mucho gusto, placer. ¿Qué está se pasando aquí? Placer. ¿Qué es eso? Nosotros somos un grupo de moteros que hacemos mototurismo a nivel nacional. Ah, bueno. Lo vamos organizando por estado y por municipio. Y bueno, toda esa moto que tú ves ahí. Viajando toda Venezuela. Sí, viajamos por toda bueno. Venezuela. Incluso ahorita vamos para el estado Lara el sábado. La semana que viene, arriba de Semana Santa, vamos al oriente del país. Ah, Y qué así nos la bueno. pasamos. Qué vida buena, ¿eh? Buena vida. Qué vida buena viajando a Venezuela. ¡Anda! Vale. ¡Un, dos, tres! ¡Viva Venezuela! Prazer, muito gusto. Uau, a recepção que a gente tem aqui na Venezuela, pessoal. Muchas gracias. Aí, assim que eles te recebem aqui na Venezuela, pessoal. Ó. Vale, amigo, muchas gracias. Nos vemos. Vale, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Então, bem, ajuda bastante que o André é bem desenrolado, né, se comunica bem, daí ele está sempre conversando com as pessoas, então isso ajuda bastante a mostrar esse aspecto das pessoas. Mas dá para dizer aqui algumas coisas a partir desse vídeo, né? A primeira delas é que muitos países surpreendem a gente, surpreendem positivamente, países que você não esperava tanta coisa assim, e surpreende negativamente, países que você tem uma grande expectativa e quando você vai lá não é bem aquilo que se imaginava. Então isso é um fato, né? Então, assim, eu acho que muita gente está surpresa por ver uma cidade normal lá na Venezuela, em Caracas, e não, sabe, algo decadente, caindo aos pedaços, sabe, alta violência e tudo mais, né? Então, assim, acaba se criando também alguns mitos em relação a certos locais, e quando você vai olhar na prática não é bem isso. E aí a segunda coisa tem a ver com as pessoas também, né? Porque, assim, e com a recepção que o brasileiro tem em muitos países pelo mundo. E aí há um senso, e acho que o brasileiro não tem tanto isso, mas os países latino-americanos têm um senso desse pertencimento à América Latina. E os brasileiros são muito bem quistos nesses países, né? Então, assim, não sei quantos de vocês já viajou pela América Latina, já foi, sabe, para países próximos, incluindo a Argentina também, que tem essa rivalidade no futebol, mas a gente é muito bem quisto nesses países, no Uruguai, na Argentina, no Chile, sabe, no Peru, e aí eu nunca fui para Venezuela, não foi um país que eu visitei, mas já estive em alguns países da América Latina. Inclusive, uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida foi para o Peru, então a gente é muito bem quisto. O brasileiro é muito bem visto, sabe, na época quando eu fui para o Peru, acho que era o governo Dilma, ou Lula ainda, não sei,
e aí havia toda sabe, uma aura em torno dos brasileiros como esse país progressista e que tinha um trabalhador, sabe, no governo. Então nós somos muito benquistos em muitos países do mundo. Em parte pelo futebol, mas também em parte porque a gente tem essa fama de sermos, sabe, alegres, de sermos divertidos, de sermos calorosos, então há essa fama. É claro que há países nos quais há um preconceito contra brasileiro, há preconceitos contra latino-americanos no geral, há preconceitos contra, sabe, imigrantes, mas no geral a gente tem uma boa recepção. As pessoas sorriem quando falam que é do Brasil, no geral, né? Tem exceções e exceções, sabe, desagradáveis às vezes. E outra coisa que surpreende também, ou não é tão surpreendente assim, mas geralmente países mais pobres, as pessoas são mais abertas, mais calorosas, mais comunicativas. Muitas vezes para vender coisas para você, né? Então assim, você acha que está sendo simpática, ela quer te puxar para vender algum bagulho, para te vender alguma, sei lá, alguma coisa ali esquisita. Então assim, em alguns casos você acaba se enfiando em furada, muitas vezes por causa da simpatia das pessoas e por não dizer não, né? Ah, não, vem aqui na minha loja para você verificar alguma coisa, e quando você vê lá é um lugar esquisito, mas acontece. E aí eu conto aqui, inclusive, por experiência própria como nômade, né? Então, assim, o canal dele é um canal que cresceu bastante, em um ano tem mais de 1 milhão de seguidores, e ele se enfia em algumas furadas, pelo que eu vi ali. Eu já tinha visto o canal dele anteriormente, né? Eu vi na Tailândia lá, ele com as prostitutas lá, eu tinha visto, acho que no Egito, ele mostrando as pirâmides, eu tinha visto outro vídeo dele, recente. Então eu já vi algumas furadas, então eu já fui nômade, né? Então assim, eu fui anos, durante anos eu fui nômade, e é claro que no caso dele ele vai para países, sabe, bem mais complicados do que eu fui, porque tinha uma criança junto, então eu não me enfiei em furada, não me enfiei em locais que eu sabia que eram perigosos, eu não me enfiei em locais no quais eu não me sentia seguro para estar com o menino, né? Para estar com uma criança pequena, então foi mais Europa, mas ao mesmo tempo também fomos para alguns países muçulmanos, alguns países islâmicos na época, e me surpreendeu enormemente, por exemplo, Marrocos, né? Os marroquinos não têm uma boa reputação aqui na Europa, no geral, aqui na Espanha, por exemplo, tem, sabe, um preconceito enorme contra marroquinos, e aí quando eu fui para o Marrocos eu fiquei espantado com como o povo simpático, o povo caloroso, sabe, nos locais que a gente passou, assim, nos restaurantes que a gente foi, na rua, sabe, crianças que brincaram com meu filho também, sabe, um povo muito simpático, um povo muito atencioso, um povo, sabe, cuidadoso, que se preocupava genuinamente com a gente, então foi bem bonita a viagem para o Marrocos e é isso, né, surpreende, não esperava muita coisa e quando cheguei lá, um país lindo, não era limpo, mas era um país lindo, surpreendente, a comida maravilhosa, barato e pessoas encantadoras, de fato. Então esse tipo de viagem é interessante, não apenas para mostrar para o mundo, né, tô mostrando minha viagem aqui, mas como crescimento individual também, para quebrar preconceitos, para expandir a sua visão sobre as pessoas e o mundo, né, então assim, é algo muito enriquecedor, mas também é muito cansativo. Então, assim, eu entendo que muitos nômades fazem isso por um tempo, fazem isso por alguns anos e depois o negócio desgasta, né? O negócio cansa, sabe? A rotina, há uma rotina. Você acha que não tem, mas tem uma rotina também e ela é muito desgastante. Tem a solidão, tem a insegurança de você estar em locais que, sabe, te dão um senso de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, então isso acaba exaurindo com o tempo. Eu conheci muitos nômades na estrada, muita gente que abandonou a estrada depois porque via que o negócio não era tão simples assim. Fiquei 2 anos na estrada, né? Eu moro fora do Brasil há quase 20 anos, e fui imigrante em vários países diferentes, sou imigrante hoje na Espanha, mas ao mesmo tempo eu fiquei 2 anos na estrada como nômade, passando por vários países diferentes, e aí é cansativo pra caramba. E eu conheci muita gente, como eu falei, que abandonou a estrada porque não é fácil. É legal pra caramba, é divertido, às vezes você gasta menos na estrada do que estando no local fixo. Hoje eu gasto muito mais aqui, morando fixamente na Espanha, do que eu gastava na estrada, por incrível que pareça. Não é caro, às vezes, na estrada, porque você vai para países mais baratos, você vai para cidades mais baratas, e muito para cidades menores, zonas rurais, então você acaba conhecendo uma outra parte dos países, né? Não é aquela coisa turística, você não está em Paris, você não está em Roma, você não está em Madrid, você está lá na roça, junto com pessoas bem mais simples e bem mais pobres também. Então a relação com as pessoas é muito distinta. E também você se surpreende, como eu falei, com as pessoas, né? Porque você imagina que certos povos vão ser muito mais abertos do que outros, e às vezes não é assim que são as coisas. Então é interessante ele mostrar isso para as pessoas, né? E eu acho que ajuda a quebrar certos preconceitos e certos mitos em relação a certos locais. Isso é interessante, é importante, porque a gente cria no imaginário do que seria o mundo, né? E quando você não tem essa experiência real, né, de estar naquele local, de ver as coisas como elas são, de vivenciar essas coisas, de ver as dificuldades e as qualidades de certos locais que você não imaginava,
quando você não tem essa experiência, você tende a idealizar certos locais, tanto para bem quanto para mal. E aí o segundo vídeo que eu quero ver com vocês tem a ver com isso, né? É uma imigrante brasileira, não sei o nome dela, eu vi o vídeo circulando aqui, não sei se ela tem um canal, não sei se ela tem alguma página por aí, e ela contando sobre a experiência dela de morar na Alemanha. Vamos ouvir juntos aqui. Isso aqui te garante uma estadia na Europa por tempo limitado, te garante trabalho dentro dos países pertencentes à União Europeia, mas não te garante respeito. E não te garante também uma competitividade igualitária com os outros nativos daqui. Eu li esses dias que sair do seu país te ensina o significado de pertencer a ele. E isso é muito real. Pelo menos comigo, eu fui criada numa família que me dizia que eu era alemã, que eu não era brasileira, que eu tinha passaporte alemão e que qualquer coisa era só vir pra Alemanha. Muito que bem, eu fiz isso, eu vim pra Alemanha, porque afinal de contas era um país que estava bem economicamente, por que não tentar? Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que as coisas não eram do jeito que me contaram. Eu não sou vista como alemã aqui. Muito pelo contrário, tem vários questionamentos. Tipo, já teve gente perguntando se meu passaporte era verdadeiro. Já teve gente questionando se eu comprei o passaporte. Ou, tipo, como que eu fiz pra ter o passaporte. De verdade, eu acho que todo brasileiro que se acha europeu, que se acha alguma coisa porque é descendente eu acho que eles deviam ter uma experiência de 1 ano na Europa. 1 ano de trabalho, 1 ano tentando ver como que é a vida aqui, porque vocês vão cair na real, vocês vão ver que não é bem aí, não é bem por aí, entendeu? Você não vai ser visto como europeu, não importa se você tem passaporte, se você pode votar pro parlamento, não importa. Fora as microagressões de, tipo, errar uma palavrinha aqui ou ali e eles ficarem rindo da sua cara por, tipo, mais tempo que deveriam e você se sentir muito mal. O ponto é, eu saí de um país extremamente racista que sempre me ensinou a ser prepotente, arrogante, porque eu sou branca, porque eu tenho passaporte alemão, e aí fui pra um extremamente xenofóbico. Eu fui pra um país extremamente xenofóbico que me falou assim, peraí, você não é alemã coisa nenhuma, sabe? Eu sinto que a Alemanha meio que me ensinou a ficar no meu lugar, mas aí que lugar é esse? Daí eu fui começar a ler livros, eu fui começar a abrir minha cabeça, eu comecei a me enxergar como brasileira. Olha isso, eu tive que viajar, cruzar um oceano pra me ver como brasileira. E é isso, sabe? Eu comecei a me enxergar como brasileira, como latina, a ter orgulho do Brasil, porque antes eu não tinha isso. E foi isso, gente. É uma experiência que acho que todo mundo deveria ter com pessoa branca que se acha alguma coisa, se acha de origem europeia. Todo mundo devia ter essa experiência de ser imigrante num país, sabe? Tipo, eu acho que te ajuda, te humilha. Mas, por um lado, é bom que você sente um orgulho também de pertencer ao Brasil. Que coisa, né? É uma coisa maluca, mas é o que aconteceu comigo. E óbvio que eu não tô considerando as pessoas que migram pra cá e que são pretas. Obviamente, a experiência de uma pessoa preta na Alemanha é 10 vezes pior do que a minha. Então, como eu falei, não sei quem é essa pessoa, não sei se ela tem um canal, se ela tem Instagram, o que ela tem, né? Mas o que ela diz aqui é bem real, na verdade. Tem alguns pontos aqui que chamaram a atenção em relação à fala dela, né? A última delas ali que ela falou sobre que ela precisou ir embora do Brasil para se sentir brasileira, e é uma sensação muito real, assim. Eu também me senti assim, eu tinha todas as minhas referências, né, intelectuais e culturais, sempre foram gringas, né? O rock, cinema americano, cinema europeu e literatura, sabe, europeia e filosofia grega, essas coisas, então sempre foram referências de fora. E aí, quando eu fui embora do Brasil, como eu falei, tô quase 20 anos fora, né? Ano que vem faz 20 anos que eu tô fora do Brasil. Ano que vem, quando eu saí do Brasil foi quando eu me identifiquei primeiro como brasileiro, e aí eu passei a ler e curtir mais coisas do Brasil, e música do Brasil, e cinema do Brasil, comecei a, sabe, me inteirar mais sobre coisas que eu simplesmente não dava bola quando eu estava aí. E aí o segundo ponto foi se ver como latino-americano, né? Eu fui para os Estados Unidos primeiro, então assim, eu era visto como latino, e aí esse senso de pertencer à América Latina é algo muito especial também. Como eu falei, o brasileiro não tem muito esse senso, porque a gente é a ilha, sabe, falante de português na América do Sul, na América Latina, então a gente não tem muito esse senso de destino compartilhado com os outros países vizinhos, mas quando você se vê como latino, você percebe como, primeiro, há esse senso de unidade, eles têm senso de unidade mais do que nós, e como a gente é bem visto também nesses outros países, e também como a gente tem essa história comum. A gente tem história comum de colonização, sabe, Espanha e Portugal, que fizeram um trabalho magnífico de destruir a civilização que havia aí, as culturas que existiam aí, então devastaram com nações inteiras que haviam aí, sabe, foi um trabalho de erradicar, inclusive, povos inteiros, então a gente começa a perceber, né, essa história do Brasil e também começa a sofrer, sabe, diariamente o preconceito, né, de ser discriminado, de ser visto como um imigrante que está lá para roubar trabalho das pessoas. Isso é uma coisa real também. Ela relata ali que mesmo com o passaporte você se sente discriminado, você se sente menor, inferior. Isso também é um fato, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu nunca tive que adentrar o mercado de trabalho desse país, porque sempre fui freelancer, eu sempre fiz coisa pela internet, mas sei de muitos relatos de pessoas que vão tentar entrar no mercado de trabalho e são vistas como cidadãos
segunda classe, né? Elas estão um pouco acima dos imigrantes legais, estão um pouco acima de certas etnias e de outras nacionalidades, mas ainda assim são vistas como cidadãos inferiores em relação aos nacionais puros, entre aspas, né? Então, assim, imagino que na Alemanha, que eu não tenho experiência de morar lá, mas imagino que na Alemanha seja muito pior do que nos países latinos, por exemplo. Na Itália, eu entendo que as coisas se complicaram bastante com o passar do tempo, aqui na Espanha é um pouco mais suave, mas o fato é que, mesmo dentro de um país também existe esse preconceito, né? Ela fala sobre xenofobia, como ela teve que ir embora do país para sofrer xenofobia, mas brasileiros sofrem xenofobia no país também. Pessoas que de certas regiões, o norte, o nordeste, quando vão para o sul, sofrem xenofobia. Há xenofobia no Brasil contra imigrantes também, né? Contra haitianos, contra pessoas de outros países. Argentinos sofrem xenofobia no Brasil, possivelmente. Então, às vezes você não percebe o que acontece, né? E aí foi outra coisa que eu fui perceber quando eu fui embora. Eu só fui me dar conta dessa dinâmica da exclusão do diferente, do outro, quando estava fora e quando eu sofri na pele, né? Então, assim, eu já falei outras vezes aqui sobre isso, como minha jornada progressista, ela começou possivelmente quando eu deixo o país e começo a me ver na situação do outro. Então, assim, eu era o outro, né? Eu era o estrangeiro, o invasor, e aí isso faz a gente repensar muitas coisas. Você não tem como evitar de se olhar no espelho e ver, gente, olha só, é isso. Então, é interessante o relato dela, porque mesmo você sendo nacional do país, muitas vezes você sofre também discriminação, inclusive se você nasceu no país, né? Porque também tem xenofobia interna nesses países, né? Que a Espanha não é diferente, tem certas regiões aqui mais pobres, quando vai para Madrid ou quando vai para Barcelona, sente xenofobia, por causa do sotaque, por causa, sei lá, da diferença, inclusive, de cor de cabelo, essas coisas. Então você pode imaginar que esse movimento interno nos países, mesmo de nacionais, acontece como acontece no Brasil, né? Nordeste para o sul. Tem muitas regiões que são vistas como preconceito na França, por exemplo, ou em outros países. E aí é complicado, né? Você perceber como esse preconceito, que é o mais antigo na minha percepção que existe, né? Em relação ao diferente, em relação ao outro, né? Sei lá, a outra tribo, daí você tem receio do que ele pode fazer com você. Eu entendo que a xenofobia é o preconceito mais antigo da história da humanidade. E aí ainda hoje é vigente. E cada país tem os seus alvos, né? Então, se você for para a Alemanha, vai ter um alvo específico, vai ter um grupo lá, um grupo étnico, um grupo religioso, um grupo, de nacionalidade que vai ser visto com mais desconfiança do que outros. Em Portugal, por exemplo, sempre falei isso, o alvo são os brasileiros e os angolanos, os moçambicanos. Então, assim, você tem lá uma tensão que se dá entre portugueses e brasileiros, porque os brasileiros são o maior grupo de imigrantes no país. Aqui na Espanha, por exemplo, são os marroquinos, os latino-americanos no geral, né, venezuelanos, bolivianos, peruanos, que sofrem mais do que outros grupos, os ciganos também. Na Inglaterra você vai ter preconceito contra poloneses, contra, latinos também, mas em menor medida, contra indianos, paquistaneses, e aí jamaicanos também. Cada país tem o seu alvo, né? Então, assim, a gente pode pensar que a xenofobia ela não é exclusiva da Alemanha, não é exclusiva da Europa, cada país vai ter o seu alvo desse preconceito. E o Brasil também tem os seus alvos, né? Então, assim, não dá para negar que às vezes são alvos internos, o que é ainda mais doloroso. Você pensar que você é brasileiro e você está em outro estado e ainda assim você é visto como o outsider, como aquele que não pertence. E é isso, né? Então, esse senso de se ver como brasileiro estando fora é algo estranho. Eu falei outra vez aqui sobre isso, né? Como você se sente mais brasileiro estando fora do que quando estava no Brasil, e ao mesmo tempo você não é visto como brasileiro por quem está no Brasil. Então você está meio que num limbo, você se sente deslocado, você não encontra lugar mais. Você não é mais brasileiro e você não é pertencente àquele país no qual você está. Você fica numa zona cinzenta ali, você fica meio que flutuando, assim, sem ter destino. Inclusive, quando era nômade, acho que foi até um caminho para poder se descobrir, né? Quando estava na estrada como nômade, é porque eu não sentia que pertencia a nenhum lugar. Então, assim, se eu não me sinto bem aqui na Inglaterra, se eu não me sinto bem na Itália, se eu não me sinto bem na Espanha, ou em Portugal, ou em qualquer outro lugar, por que eu vou ficar fixo nesse local? Vou cair na estrada e ficar aí vagando, né? Indo para um lado para o outro. Mas também não reconforta, também não dá um senso de pertencimento. Você está lá vagando e daí, às vezes você acorda no Airbnb e você nem sabe onde você está. Então, também ter essa noção de casa, né? Olha só, por mais que eu não seja bem aceito aqui, ou totalmente aceito aqui, aqui é o meu lar e aqui eu vou construir minhas coisas, aqui meu filho vai crescer e assim por diante. Então, só queria dividir com vocês as considerações a partir desses dois vídeos, né? Como eu falei, foram dois vídeos que viralizaram essa semana e ajuda a quebrar certos mitos em relação a certos países,
como no caso do Nômade Raiz, né, indo para Venezuela, e também sobre o que é ser imigrante, porque muita gente imagina que vai estar num país desenvolvido e as coisas vão ser muito mais, sabe, incríveis do que realmente são às vezes. Às vezes o negócio é difícil, geralmente é bem difícil, geralmente é bem pesado o negócio, embora tenha as suas vantagens também. Então, assim, também não é só merda, porque se fosse só merda, você ia para lá e voltava para casa. Claro que tem muitos benefícios de você estar fora, tem muitos benefícios de você estar num país desenvolvido, tem muitos benefícios de você estar na Alemanha, ou aqui na Espanha, ou em Portugal, ou na Inglaterra, porque há certas coisas que são trade-offs, né, que você faz, né? Você está trocando uma coisa ali, uma coisa boa que você tem no país, por uma coisa melhor em outro país e que vai te dar uma qualidade de vida melhor, segurança, sei lá, uma educação melhor, bem-estar. Então, assim, há vantagens, obviamente, né? Então não dá para dizer que é só desgraça. Não é. Tem muita coisa boa de estar aqui fora. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essas duas histórias, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal, a meta precisa depois dos documentários aqui, inclusive o primeiro documentário vai ser sobre a vida de imigrantes em Portugal, brasileiros em Portugal, contando o que tem de bom lá e o que também que é difícil, né? Quais são as dificuldades de se viver em Portugal. Então a meta é essa, link na descrição para quem quiser ajudar nesse projeto. Lembrando também que estaremos em maio no Brasil para lançar o livro Beijos. É o segundo livro infantil meu, escrito em parceria com Carolina Arcari e com ilustrações da portuguesa Inês da Fonseca, que fez um trabalho maravilhoso, artístico mesmo nesse livro, é uma coisa mais linda desse mundo. Vou deixar o link para quem quiser conferir o livro na pré-venda e em maio estaremos para lançar esse livro aí no Rio de Janeiro e possivelmente em São Paulo também. Então se cuide, um forte abraço e até mais. Tchau. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso, entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.